Ente. Isso eu faço, aliás podes fazê-lo. Manda para ele o ouro que quiseres. Não quero participar desta caridade, não tolero muito esse nome, mas, se queres, fazer. Agora, dá-me um beijo aqui. E saiu satisfeito em busca do seu acampamento, ou para sua casa flutuante. Galba, cheia de alegria, pegou um saquinho e encheu de pequenas pepitas de ouro, cujo brilho fascinaria qualquer usurário. Fechou-o com um cordão, embrulhou-o em outros panos, abraçou o tesouro com carinho, e saiu cantando para o quarto onde estava sua filha, para vê-la. A menina, já descansada, olhou para a mãe e em seus lábios rasgou-se, brevemente, um sorriso inocente, dizendo: Mamãe, quem é aquele homem que me trouxe para casa? Ele não é igual a outros, é igual a você. Ele me contou uma história muito bonita. Disse-me como é o céu, você me leva lá? Filhinha, disse a mãe, aquele homem chama-se Francisco e é um santo em vida. Foi ele quem te salvou, minha filha. A menina, na sua simplicidade, arrematou com inocência. Por que tu e o papai não o trazem para morar conosco, para ele contar mais histórias e ficar comigo? A mãe, emocionada, abraçou a filha com carinho, beijando-a várias vezes, e disse: ele foi embora, minha filha, mas vou mandar umas coisas para ele. Não achas bom? Replicou a menina. Acho, e podes mandar para ele aquela boneca que me deste no dia do meu aniversário, ele vai ficar satisfeito, não vai? A mãe não resistiu às lágrimas e chorou ali mesmo quanto pôde, saindo do quarto da criança. Abriu um armário secreto, apanhou umas pedras preciosas de Túlio, pôs junto as pepitas de ouro e falou mentalmente: meu Deus, consenti que isso sirva para ajudar o nosso santo em alguma coisa. Se for da vossa vontade, que ele fique com isso, se não, ficarei convosco no que decidires. Chamou um servo da sua confiança, instruindo-o sobre como deveria agir, e este partiu às pressas em busca de Francisco de Assis, pois já ouvira falar muito sobre os seus ideais e intencionava muito conhecê-lo. Túlio, junto aos seus sequazes, impaciente e ansioso por viajar em busca de novas aventuras, gritou com todos, conversou aqui e ali com seus comparsas, e, lembrando-se do ouro que deixara sua mulher autorizada a presentear a Francisco, chamou um grupo de companheiros de assalto e deu a seguinte ordem: quero que me ajudem a salvar um punhado de ouro que, para não contrariar a mulher, dê-lhe a liberdade de doar a um tal de Francisco de Assis, e, pelo que me parece, ela já mandou um servidor levar. Seguem no caminho de Roma para Assis e andam a pé. Temos possantes animais e será fácil alcançá-los. Deve ser um bando, mas, lhes garanto, são todos inofensivos. Um de nós somente conseguirá tomar o que chega às mãos da comunidade. Todos riram, pois isso era um esporte para eles. E acrescentou Túlio: vamos logo, enquanto outros não apareçam com as mesmas ideias. Tomaram rumo às cocheiras próximas, selaram os cavalos e saíram em disparada. Ficou combinado que Túlio iria na frente como pedinte para sondar o ambiente e voltaria ao grupo, que se esconderia bem perto, após o que os assaltariam com os devidos cuidados. O escravo alcançou Francisco e seus companheiros, chamou-o ao lado e disse: meu senhor, a minha patroa, Dona Galba, enviou-me para trazer-te esta encomenda, manda agradecer-te 1000 vezes em nome dos deuses, e manda dizer que ficará contente se receberes esta dádiva, que passo às tuas mãos, para o bem de tua ordem, e em favor daqueles que bem achares melhor. Desculpa-me, pois já me vou indo, e quero as más bênçãos. Francisco, muito mais alegre com o escravo que com a dádiva, pôs as mãos na cabeça do servidor humilde de Galba, e disse: vai com Deus, meu filho, que Jesus Cristo te abençoe sempre, e que Maria Santíssima vigie teus passos. O servidor beijou suas mãos e saiu contente a passos largos. Francisco, achando a dádiva muito pesada, forçou o cordão que frangeava a boca da pequena bolsa e, ao ver o ouro e as pedras preciosas, ficou inquieto com o valioso óbolo, mas, pondo-o de lado, redobrou a conversação com seus companheiros, acerca do modo de viver serenamente. Daí a pouco chegaram 3 pedintes, em situação calamitosa, que imploraram: meus senhores, estamos andando há muito nas vias de acesso a aglomerados de gente para que possamos trabalhar com maior proveito,
Mas a fome nos trucida, e também a sede. As roupas ainda servem para alguns dias. Francisco sentiu naquela voz algo familiar, uma presença grandiosa junto àqueles homens. Mas não tinha nada para dar, a comida estava esgotada naquele momento, a água tinha de ser procurada, e as roupas estavam escassas, mas lembrou-se da dádiva com muita força no coração. E disse com entusiasmo: Senhor, nada temos do que pedis e estamos igualmente de viagem para Assis. No entanto, o que temos, isso lhes damos, é o que ganhamos neste instante. E passou para o andrajoso a rica bolsa de ouro e pedras preciosas, arrematando com bondade: isso poderá servir para que possas ficar tranquilo algum tempo, até achares trabalho conveniente e, se porventura apareceres em Assis, a nossa cidade natal, procura-nos que estaremos às ordens. Onde estivermos morando será também tua casa. Todos somos filhos de Deus, e Ele na sua bondade, nunca se esquece de suas ovelhas. Ainda mais, mesmo que não percebamos, o Cristo não se aparta dos nossos corações. O mendigo recebeu o tesouro silenciosamente, com um leve sorriso lábios, e Francisco notou as chagas em suas mãos ainda gotejando sangue. Olhou para seus pés e viu a mesma coisa. Desviou a visão para sua cabeça, e viu os sinais dos espinhos. Quis ajoelhar-se diante daquele que era o caminho, a verdade e a vida, não pôde. Alguma força o impediu de fazê-lo. Despediram-se e foram embora a direção a Roma. Francisco, ainda emocionado, no meio dos seus colegas de viagem, iria relatar o ocorrido, quando escutou a mesma voz que ouvira antes, a lhe dizer: A ninguém fales que fui eu quem aqui estive. Eles precisam despertar em seus corações a fé, na conquista de cada dia. Francisco desculpou-se com os irmãos, dizendo que estava procurando lembrar-se de um hino, e todos começaram a cantar. Daí a poucos instantes chegou outro pedinte, que era Túlio disfarçado. Alguém veio atendê-lo, e disse que nada tinham, pois estavam de partida para Assis, mas o pedinte insistiu. Eu estou com fome. E adiantou: quem é o chefe aqui? O companheiro de Francisco notou que as palavras eram nascidas de um instinto grosseiro, como também notória era a arrogância do pedinte. Francisco foi chegando, e o mendigo, reconhecendo o benfeitor que salvara sua filha, pediu com mais mansidão: Meu senhor, eu estou com fome, não aguento mais andar. Quero comida e tenho sede. Francisco pegou em seu braço, notando-lhe a musculatura de atleta, e falou com compaixão: Venha ter conosco, irmão, que o que surgir de alimento de hora em diante comerás com todos. Se Jesus multiplicou os pães e os peixes para mais de 5 pessoas, não nos deixaria passar fome, sendo tão poucos. Francisco, bem-humorado, continuou a falar mansamente: O que tinha aqui, meu senhor, eram umas pepitas de ouro e umas pedras preciosas, que uma senhora generosa nos ofertou, mandando de Roma, para nossa comunidade. Quando Francisco falou nas pepitas e nas pedras preciosas, aguçou-se no falso mendigo a usura. Era o que ele queria saber. E o filho de Pedro Bernardone continuou dizendo tranquilamente: Passaram por aqui, antes do senhor, 3 outros também necessitados e eles tudo, por notarmos sua grande carência, o que permitiu nos livrar do peso da responsabilidade representada pelo ouro. Confiamos em Deus que esse tesouro enviado nós irá voltar para aquela bondosa senhora, pelas mãos de Jesus, enriquecido de bênçãos. O falso mendigo despediu-se sem querer ouvir mais nada, e saiu de ventas abertas, furioso. Quando ouviu mencionar pedras preciosas, pensou consigo mesmo: será que Galba, juntamente com o ouro, enviou para esse bando de fanáticos as minhas pedras, que custaram tanto esforço? Encontrando o grupo, tirou o disfarce e deu o grito de guerra: Vamos rápido, senão perderemos tudo. E os cavalos avançaram pelo caminho. Como hábeis montadores, cortavam estradas por todos os lados, trilhos e variantes, já suas conhecidas. E, nada de ninguém. Túlio pôs os cavaleiros para trás com a ordem de vasculhar todos os guardados dos franciscanos, roupas e bolsos, pois poderiam estar mentindo, e rompeu caminho para sua casa, já com ideias maléficas sobre a sua mulher, pensando: ela vai me pagar, ela nunca recebeu um presente como o de agora, e para tanto, tenho boa disposição. Sei fazer justiça com as minhas mãos,
pois o meu trabalho é este na sociedade. Foi chegando e gritando: Galba! Galba! Tenho um presente para você. E rangia os dentes como um suíno acuado por cães. Chamou-o ao quarto, e foi rasgando a sua roupa, e quando buscou a mesa para agarrar um chicote com ele e despejar a sua ignorância na pobre senhora, avistou a bolsa em cima da mesa. Largou o açoite e, com as duas mãos, agarrou o saquinho de ouro e pedras preciosas, ambicioso. Abriu, com a rapidez que um assaltante sempre tem, e estava todo o seu ouro e as suas pedras de valor. E então começou a dar murros na mesa, até quebrá-la, dizendo: Não. 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 Onde estou? Que aconteceu? E a mulher, humilde, acrescentou em lágrimas: Eu mandei tudo isso para aquele santo como também as pedras tinhas aqui, que foram roubadas. Elas não são tuas, eu mandei. Túlio, para aliviar tua consciência, do peso que deves carregar no coração, de ceifar tantas vidas por causa de tantas coisas mortas. Faze de mim o que quiseres, o que mandar a tua violência, mas eu morrerei alegre, se morrer por aquele homem que salvou a nossa filha. Mandei tudo isso que vês aí, e quem levou entregou nas mãos dele. Agora deves pensar sobre isso, que Deus, na sua grandeza, não precisa destas pedras preciosas, adquiridas pelo preço da miséria dos outros, e muitas vezes pelo cheiro do sangue dos teus semelhantes. Daí a pouco os seus comparsas chegaram temerosos diante do patrão que ouviu abatido o que acontecera. Quando lá chegamos, Senhor, encontramos os malandros cantando e vasculhamos tudo, sem que eles reagissem, e quando nada encontramos, demos a eles o que precisavam, uma solva em cada um, menos no tal de Francisco, que não estava naquela hora. Disseram que tinha ido buscar água. Vasculhamos todos os bebedouros e não vimos. Parece que aquele homem tem parte com Satanás, não o encontramos. Se quiseres, voltaremos lá mais tarde. Túlio disse vencido: Não. Não precisa mais. Aqui está o ouro e as pedras. Elas estavam aqui em casa. E caiu em um canapé, já quase dormindo. 18. A comunidade franciscana. A caravana chegou a Assis em festa e dali partiu para Rivotorto, onde os irmãos esperavam ansiosos por notícias sobre os destinos da comunidade. Foi grande a alegria do encontro. Os discípulos de Francisco já haviam, em sua ausência, programado trabalhos de pregação evangélica e conversações nos lares do que quisessem recebê-los. Já vinham aumentando as ovelhas de Francisco, sendo que o trabalho era a primeira preocupação de todos. Shaolin, que também irradiava alegria, sentia que, para ele, a vida melhor era aquela, faltando planejar junto aos outros regras internas da comunidade, de maneira mais ampla e convincente. A casa era pequena para tantos frades, mas como amor a tudo ajuda e tudo resolve, eles se acomodaram nos ranchos como se estivessem em luxuosas residências. Dona Maria Picalini, Jarla e Folie, quando souberam da chegada de Francisco, foram vê-lo, e o encontro foi de muitas emoções. Choraram e sorriram quando ficaram ao par de todos os acontecimentos. Sua mãe fê-lo deitar a cabeça em seu colo, como nos tempos passados, e contar a ela as histórias, que naquele momento eram reais e fascinantes. Todos ouviram a voz meiga e vibrante do frade de Assis, narrando, detalhe por detalhe, muitas coisas que advertiam e instruíam a todos. Folie, que mudara muito, estava encantadora. Sua meiguice impressionava frades e sua voz parecia um canto que se eternizava no espaço e no tempo. E ela falou a Francisco, chamando de pai pela primeira vez: Pai Francisco, sofremos com a tua ausência, parece-nos que faz anos nos separamos de ti e não queremos que isso aconteça mais. Por Deus, fica conosco para sempre, que seremos felizes. Se porventura Deus te convidar para tarefas fora de Assis, pede a ele que me chame também. Poderei prestar serviço, mesmo o mais humilde. Ser-me-á valiosa dádiva acompanhá-lo para onde quer que seja. A mãe de Francisco, passando as mãos em seus cabelos, vibrando contentamento por tê-lo no colo, disse em seguida: As palavras de Folie são as minhas. Desejo, como nunca, ficar junto ao meu filho Jarla. Com os olhos em lágrimas, fez saber que as suas ideias eram as mesmas que as delas. Francisco, mesmo deitado, com intenso amor por aquelas mulheres, redarguiu com sabedoria:
Conheço muito os vossos corações, e certamente os vossos sentimentos, e eles muito me ajudaram a viver, concedendo-me coragem e dando-me esperança nas minhas lutas. Contudo, devo dizer a todas que nossa vontade é fraca diante da vontade de Deus. Ele, o soberano Senhor, sabe o que faz e nunca erra nas suas diretrizes. E bom que compreendais que o meu maior prazer é tê-las junto de mim, admirando-as e trabalhando lado a lado, pelo muito que nos amamos. Se nosso Senhor Jesus Cristo achar conveniente que andemos juntos, já é o começo do céu em meu caminho, mas, se Ele decidir a nossa separação pelo bem da coletividade, devemos transformar a saudade em amor ao próximo e as lágrimas em trabalho em favor dos que sofrem, pois quem verdadeiramente ama, não exige, não magoa, não se entristece, não se sente infeliz com os desígnios de Deus e emprega o seu tempo em tudo o que considera digno diante da vida. Podemos nos lembrar de Paulo, quando falava aos Gálatas no capítulo 6, versículo 3, ao que o nosso Shaolin se referia, assim se expressando. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Se estamos acompanhando alguém por amor, este deve ser verdadeiro, e, se o for, não pode fugir das regras traçadas pelo Evangelho. A todos vós que me ouvis neste momento, afirmo que estou aqui para vos servir, e no momento em que falhar a minha vigilância acerca da boa conduta, que me chamais a atenção. Desejo que com severidade, para que eu acorde para o bem que devo fazer. Sou escravo da disciplina e devo sê-lo da educação. Perante Jesus Cristo, eu desapareço, em se falando de alguém que serve e ama, porque ainda nada sou. Estivemos no Vaticano por bênção de Deus, não em busca das bênçãos de Sua Santidade Inocêncio III, porém, pedindo a aprovação das regras que desejamos pregar e viver, para que o povo nos ouça, dada a cegueira da massa humana. Respeitamos imensamente a Igreja Católica Apostólica Romana, não obstante, estamos buscando os caminhos que nos ensinou o Evangelho nos primeiros albores da cristandade. As nossas regras são simples, mas difíceis de serem aceitas, pelo modo de levam os povos. Os vícios e hábitos criados pelos homens enlouqueceram os próprios homens. Estamos afastados, há muito tempo, da reta conduta, do reto pensamento e do reto dever, da reta palavra, da reta ação e da reta harmonia, aquela que nos faz conhecer a harmonia espiritual. Sei, e novamente vos falo, que não viemos ao mundo para pisar em sedas nem desfrutar as delícias idealizadas pelos homens. Viemos, sim, em um regime que leva a muita disciplina, ao rigor do sol e da chuva, a ter como teto a natureza, ter como veste simples tecidos, como alimento parcas porções, respeitando os suprimentos que a vida pede para não desperdiçar. Falo, e repito muitas vezes, se preciso for, que não viemos combater ideologia alguma, não viemos combater nem criticar qualquer facção religiosa, viemos, sim, procurar todos os meios possíveis de fazer voltar ao seio da sociedade humana o Evangelho como ele nasceu, os exemplos do Cristo e dos primeiros cristãos, porque esses exemplos estão sendo esquecidos pelos chefes religiosos, que em suas mãos prendem o maior tesouro espiritual da terra, a boa nova de Jesus Cristo. Francisco olhou para todos os companheiros, que, em silêncio, esperavam as da sua fala. O agrado era geral entre todos. Sua mãe estava deslumbrada com seus conhecimentos e sua segurança ao falar. Já ouvia satisfeita, porque conhecia os talentos do seu filho do coração, e lhe deixava à vista sua admiração. Todos, sentados no chão, ouviam Francisco de Assis dissertar sobre assuntos sobremaneira profundos, nunca antes ventilados, mesmo nas igrejas, pelos padres e bispos, como também cardeais. Era uma verdadeira função mediúnica no século XIII. Francisco, embebido na inspiração divina, pelo divino dom de transmitir, parou os olhos em Shaolin, que passamos a chamar de Frei Luís, e disse com respeito e alegria: Frei Luís, poderia o irmão em Cristo repetir a fala do grande apóstolo de Jesus, Paulo de Tarso, aos Coríntios, sobre o amor? Desde já agradecemos a tua oração, para que possamos firmar nossos sentimentos neste dom, que, para nós outros, significa a vida na vida universal. Frei Luís, sorrindo para todos, começou o canto nestes termos de luz. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículos de 1 a 13,
Assim nos conclama, inspirado na verdade. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mesmo havendo profecias, que serão aniquiladas, mesmo havendo línguas que cessarão, havendo ciência que passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora nos vemos como em espelho, obscuramente, depois então nos veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior é o amor. Frei Luís nada quis acrescentar de seu, no canto evangélico. Muitos de seus companheiros choravam baixinho e as mulheres ainda mais. Francisco rejubilava-se de alegria, pelo companheiro que não perdera sua lúcida memória, a capacidade de guardar nos arquivos da mente, os tesouros da vida. Quebrando o silêncio, Francisco falou com entusiasmo. Meus irmãos, na palavra de Paulo apóstolo está todo o nosso empenho de fazer do amor o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Quem fugir destas diretrizes, fugirá de nós, senão de Deus e de Cristo. O amor é verdadeiramente o supremo dom e quem o desconhecer, nunca encontrará Jesus. Esperamos que todos reconheçam o amor de que falamos, que saibam compreender as suas mais sutis divisões, para que possamos viver plenitude da sua paz. E já que estamos envolvidos nesta atmosfera de amor, devemos dizer com toda a sinceridade do nosso coração, que quem ama na posição que Cristo amou e nos ensinou a todos, pelo exemplo como devemos amar, não tem pai, não tem mãe, não tem irmãos de sangue, não tem escravos, não tem senhores. Todos somos filhos do mesmo Pai que está nos céus, e todos, sem exceção, somos irmãos em Cristo Jesus nosso Senhor. As notícias da ordem dos irmãos menores e de suas regras de vida corriam o mundo. Era de se notar o interesse de muita gente em conhecer a comunidade, bem como Francisco de Assis. A cidade de Assis ficou famosa e as pessoas vinham de muitas partes do mundo, de toda a Itália, da França, da Alemanha, de Portugal e da Espanha, e não faltava quem viesse até do Oriente. A cada dia que se passava, avolumava-se o número de discípulos, integrando-se a ela grandes nomes, desde que obedecessem às regras estabelecidas. O plano maior de Francisco e seus cooperadores era trazer o Evangelho de Jesus à vivência das criaturas, era desprendimento sem miséria, amor sem apego e perdão sem conivência, era fraternidade com respeito, caridade com discernimento e divisão dos bens nos lugares apropriados, e sempre trabalhar para viver do suor do rosto. Era liberdade com responsabilidade, alegria nas coisas santas e energia sem violência. Era compreender e escolher o bem sem ostentação. Para o clero estabelecido e edificado no mundo, o programa da comunidade era um absurdo, ninguém poderia viver daquela forma. No entanto, nem todo o clero era contra. Alguns cardeais, bispos e padres encontravam nos planos de Francisco de Assis a salvação para a Igreja Católica Apostólica Romana, enxertada em sua doutrina de preceitos altamente espirituais, de preceitos humanos e transitórios. Não nos compete julgamento algum no que tange a vida da religião que tanto respeitamos. Falamos apenas da parte que os homens deveriam fazer e que não fizeram, plasmaram as suas deficiências, redobrando assim o trabalho dos espíritos superiores na vigilância do tesouro do Cristo, sendo preciso que muitos deles, de esferas altamente elevadas,
renunciassem ao mundo em que estavam vivendo, para descer à terra e se manifestar como homens, restabelecendo todas as coisas. Os de visão curta, acharam, e acham profícuas as vidas desses grandes místicos e elevados santos, cujas luzes brilham cada vez mais. Ao passar tempos, elas estão mais atualizadas, possam estarem estabilizadas na verdade. Francisco de, que, há 800 anos, se revestiu no mundo com as formas de um corpo humano, nunca deixou de manifestar a toda a humanidade seus exemplos de fé, de devotamento, de renúncia, de amor, de caridade, de perdão e de paz. Agora, pela maturidade das próprias criaturas, está sendo a época em que mais se fala nele. Nada se perde, essa é uma verdade, tudo se transforma para o bem da coletividade. Não temos a pretensão de mostrar a vida desse santo em todos os seus aspectos missionários, para tanto, teríamos de escrever centenas de livros. Este humilde apontamento é no sentido de que esse místico por excelência fique mais nos corações das criaturas pela força do seu exemplo, bem como trazer à luz fatos com ele ocorridos e desconhecidos dos homens. Podemos dizer que Francisco de Assis foi o Cristo da Idade Média. Constatamos, muitas vezes, com reverência, a corte espiritual de Jesus descer planos resplandecentes para assistir esse homem de Deus. Fomos testemunha visual, em inúmeras oportunidades, das curas operadas por Francisco. No entanto, sobre as suas mãos estavam as de Jesus. Na terra, curas instantâneas somente ocorrem com a sua presença, principalmente quando se trata de corpos totalmente danificados, como nos casos da lepra, cuja cura, na época, era quase o mesmo que fazer outro corpo. Essa ciência, se alguns lhe compreendem a teoria, na prática requer evolução distanciada dos homens e até mesmo dos santos. Falamos desse homem com respeito, pelo seu profundo respeito a Jesus Cristo. Falamos dele com carinho, pelo seu profundo carinho a Jesus de Nazaré. Dele falamos com o amor que atingimos, pelo seu profundo amor ao Mestre. Quebrou todas as barreiras que separam as religiões e elevou-se acima das misérias humanas, atingindo o centro energético dos corações. Sabes tu por quê, caro irmão de jornada? Porque ele ama o teu filho, como tu amas, ele ama teu pai, como tu amas, ele ama teus parentes, como tu fazes. Ela ama teus amigos, os doentes de todas as classes e os presos de todas as espécies. Ele ama os animais de todos os reinos e a ti, que estás lendo com todo o carinho, porque ele é amor em forma de luz, beijando a terra em que resides. A religião de Francisco de Assis é o amor, por ser ele um cidadão universal, na influência de Deus e nas mãos de Cristo. Como em tudo é indispensável o preparo, o filho de Bernardone lembrou-se logo de conscientizar os companheiros da doutrina que haveriam de pregar, que a sua comunidade não poderia ficar somente num lugar, nem juntos os companheiros de lutas. Assim como nas guerras os soldados não devem ficar todos juntos, nas guerras de ideias e na revolução que abraçavam, era imprescindível a divisão dos discípulos, para que se processasse a divulgação mais rápida do Evangelho em espírito e ver entre os homens. A presença de Jesus seria reinstalada na face da terra, para a paz dos homens. E o clima da Idade Média era dos piores, porque estava organizado mal, infelizmente, por vias que não deveriam, e ainda mais, em nome de Deus e de Cristo. Certa noite, Francisco, deitado numa folha de porta-velha, depois de muita meditação e sentindo o sacrifício imposto pela falta de recursos, estende pensamento a Jesus, buscando com humildade soluções adequadas. Senhor, que queres que eu faça, diante do que já pretendo fazerem do bem, do amor e da caridade? Sinto-me em um barco, que o vento leva sem que eu possa domá-lo. Estou de posse do consentimento do clero romano, para trabalhar em sua lavoura de inúmeras consciências. Posso garantir que essas portas estão abertas para nós, no entanto, sei que isso não é o essencial, pois amanhã ou depois poderão ser fechadas, se for conveniente para a política e interesse próprio. Sou conhecedor de que até agora jamais se olhou o interesse da coletividade, principalmente se for para se perder o bem-estar físico e a autoridade de mando. Todavia, Senhor, compete a mim somente ouvir-te, por ser teu escravo em todas as dimensões que eu puder viver. Sou teu e peço-te para viver em mim. A casa está cheia de companheiros decididos, e eles esperam, como eu, uma ordem tua,
para que possamos pegar em armas as que estão no paiol divino da tua boa nova do reino. Ordena, e marcharemos sob o teu comando. Esperou instantes em completo êxtase, condição que lhe for entregue como prêmio, e ouviu a grande voz que lhe falava sem uso dos sons audíveis. Francisco, quero que faças a vontade daquele que me enviou ao mundo para organizar o bem. E a vontade do meu Pai que está nos céus é que o ames sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Eis aí as duas chaves que abrem todas as portas da vida, se não da felicidade. Sabes o que quero que faças, no desdobramento destes dois mandamentos de luz. Já foram escritos na tua consciência os preceitos mais puros, para que vivas na dignidade de um homem que conhece a verdade, na filosofia de um discípulo consciente do seu caminho e de um filho de Deus que respeita a vida. Dentro destas verdades poderás encontrar inúmeras ramificações que a tua criatividade espiritual te fizer sentir. Além disso, no afã de renovar tuas forças e a de teus companheiros, devo aclarar a tua mente, no tocante ao equilíbrio das emoções em todos os sentidos, organizando bem, sem que falte a prática nos labores de cada dia. Deves pensar e na caridade, sem te esqueceres das obras, para que ela seja viva na lavoura de Jesus. Deves incentivar todas as conversações nas quais o amor seja o êmulo dos assuntos, sem te esqueceres da universalidade dessas virtudes, para que ela nunca perca o seu caráter de alimento do espírito. Prepara, Francisco, os teus discípulos, como eu te ensinei, e jamais deves esquecer esta verdade: quem quiser ser o primeiro, que seja o último; quem quiser ser o maior, que se faça o menor de todos. Conheço a tua têmpera nos compromissos assumidos, mas é sempre bom afirmar que ninguém realiza algo sozinho, e, se o que manda não sabe obedecer, acaba ficando só nos caminhos que idealiza. Faze amigos, não pelo prazer de desfrutar da amizade, porém, pelo dever da criatura que ama o próximo. Sois muitos, mas sereis muito mais na unidade dos compromissos, e deveis dividir, não por vaidade, nem demandas, mas por inteligência, para que o evangelho seja conhecido, com rapidez, em vários cantos do mundo. Francisco, prepara todos com conceitos seguros, sem pressa, e impõe as tuas convicções. Fala com amor e alegria, fala doando, que receberás vida do grande suprimento. Exclui das más conversações tudo o que contradiz o a que vencerás sempre. Avante! Francisco de Assis suspirou profundamente, dormindo no mesmo instante. Já havia mais de 200 companheiros e havia urgência de uma decisão, pois as mãos precisavam trabalhar. No dia seguinte, Francisco iniciou, com toda a comunidade, o que hoje seria chamado de curso intensivo para o preparo de todos os frades. Eles precisavam compreender o que deveriam fazer e falar em suas excursões, em todas as direções do mundo. Vivenciar o Evangelho não é viver em comunidade comendo, bebendo e dormindo, em sossego que a mordomia incentiva. Evangelho é trabalho, é sacrifício dos prazeres sem importância, é desprendimento, é encarar a consciência face a face, sem medo de ouvir condenação, por ter cumprido o dever, ainda mais na Idade Média, e na missão que vieram cumprir, de quebrar o frasco de ciências raras, onde se encontrava o mais puro conceito do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que o povo, cansado e oprimido, pudesse sentir o perfume da esperança com a segurança da verdade. À noite, todos estavam reunidos em um rancho à guisa de igreja, feito pelas próprias mãos dos frades menores, nas cercanias de Assis. Eles o construíram com uma rapidez de relâmpago, cantando e conversando sobre as ideias mais elevadas que a vida poderia ofertar à humanidade. Sentaram ao rés do chão, para sentirem o calor da terra e a inspiração do céu. Francisco, que estava fora com outros companheiros, em busca de alimento, quando viu o rancho pronto, naquela simplicidade que não poderia ser de outra forma, chorou de alegria. Antes de entrar, desceu os joelhos ao solo, e disse com emoção: "Obrigado, Senhor." E levantando-se, acrescentou: "Não mereço tanto." Ali mesmo todos se alimentaram, sem que a fome exigisse mais. Depois de profundo silêncio, Francisco disse com entusiasmo: "Meus filhos do coração, tenho o dever de anunciar-vos que o Senhor quer que nos reunamos em conversações edificantes, no sentido de aprendermos uns com os outros o que for mais útil para a pregação da boa nova do reino de Deus.
E se for do agrado de todos, eu sugeriria que começássemos hoje, agora, como sendo a inauguração nossa primeira igreja em Assis, casa de Deus essa feita pelas vossas próprias mãos. Frei Leão e Frei Luís adiantaram-se e disseram sorrindo para Francisco, à vista de todos: Frei Francisco, não disseste para nós, que quando errasses, poderíamos chamar-te a atenção e, se fosse o caso, agredir-te e, mesmo à força, colocar-te no lugar certo. Dado um tempo, Francisco confirmou dizendo: podereis cumprir, porque se toma para todos um dever. Os frades tinham feito uma cadeira de cipó grosso e fino, para que o homem de Assis pudesse ficar mais em destaque ao falar, pois ele era o guia da comunidade. A cadeira estava camuflada, de sorte que ele não a visse. Apresentando-a, os frades pegaram Frei Francisco, um de cada lado, levaram-no, fazendo com que ele se assentasse naquela tribuna de honra. Francisco olhou para eles e sorriu, não achando outra saída a não ser ficar assentado, no que sentiu conforto em demasia. Ele tirou pacientemente da cadeira o assento de Márcio Capim, que mãos hábeis haviam tecido, dizendo: eis que devo ofertar este assento ao nosso querido irmão Maceu, homem de alta linhagem, no qual a educação é clima permanente de sua personalidade, sendo as boas maneiras a sua própria vida. E além disso, ele sofre, tendo o assento dolorido. Frei Ângelo, o campeão da nobreza, levantou-se com contentamento e entregou a Frei Maceu a oferta de Francisco e todos sentiram o amor do filho de Maria Piccolini pelos seus filhos espirituais. O ambiente era de serenidade e respeito de uns para com os outros. Era uma verdadeira casa de Deus, onde aqueles homens simples estavam reunidos para uma grande tarefa de aprendizado, a de romper as barreiras da programação humana e fazer conhecido o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em espírito e verdade. Frei Leão, que atuava como seu secretário, e Frei Luís, que tinha mente fotográfica e nada se esquecia do que se passasse entre eles, no que tange aos usos ventilados, estavam sempre ao seu lado. Frei Leão, na sua simplicidade, tentou quebrar o silêncio, dando início a uma das reuniões mais ativas da comunidade, no Rancho da Luz, com a pergunta, sendo o primeiro a chamar Francisco de pai. Pai Francisco, qual o dever de mais urgência que temos para com Deus? Francisco, quase em êxtase, mas perfeitamente lúcido, respondeu com bondade: o dever de maior urgência para com Deus é amá-lo sobre todas as coisas, na mais profunda sinceridade, no reto dever e na reta consciência, na reta compreensão, no reto entendimento e na reta moral, no reto perdão, na reta caridade, no reto desprendimento, na reta pobreza e na reta humildade, na reta paciência, na reta amizade e, sempre que pensarmos nos outros, nos colocarmos como se fossem eles próprios. O mais de que precisarmos no dia a dia, virá como inspiração para mudar, como se fôssemos instrumento da divindade, andando no mundo. Frei Maceu, já bem acomodado com a dádiva de Pai Francisco, estendeu a ele a seguinte pergunta: Pai Francisco, e os compromissos assumidos com o próximo pela consciência? O filho de Assis, na mesma dinâmica que respondeu a Frei Leão, deu sequência à pergunta, nestes termos, sem faltar a humildade: meu filho, o maior compromisso com o próximo é aquele que temos para com nós mesmos e para com Deus. Jesus Cristo não se esquece de nos responder a todos, condensando os 10 mandamentos em apenas 2, o primeiro, como já citamos, e o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Não podemos viver sem ele. Em tudo o que fazemos, precisamos dos outros, mesmo que não o vejamos. O próximo está constantemente nos ajudando de formas variadas e, por vezes, sem nada exigir de nós. Deus nos fez interligados uns aos outros pelo seu amor, de modo que não poderemos viver sem a vida alheia. O amor é o centro da vida, na vida de Deus. Ninguém poderá amar ao próximo por interesse, e é este clima mais puro da alma que gera a felicidade. Jamais poderemos alcançar a felicidade sem passar pelos caminhos do amor puro. O interesse de Jesus em levar o Evangelho a todas as criaturas e a elas. Todos nós fazemos parte de um rebanho, em que Ele é o pastor. Podemos notar neste rancho uma paz grandiosa, uma alegria perfeita e uma amizade sem precedentes. Por quê? Pela força do amor de uns para com os outros, e isso produto do amor ao próximo. Entretanto,
Existe aquele próximo que dorme na ignorância das coisas de Deus, que carece muito mais da nossa compreensão e da nossa assistência, do nosso perdão e da nossa convivência com Ele. É para vivermos junto a esses, amando-os na mais alta expressão dos sentimentos, que aqui estamos nos preparando. Frei Egídio levantou a mão com suavidade e falou pausadamente. Pai Francisco, em que posição devemos ficar, quando a nossa não compreende a nossa missão fora do lar? Francisco, naquela serenidade de sempre, concatenando ideias e buscando oração às frases mais simples possíveis, respondeu com brandura. Frei Egídio, temos para com a família um dever maior. Sendo ela o próximo mais próximo, juntos a ela podemos escutar e sermos ouvidos. A família nos deu a possibilidade de ficarmos visíveis no mundo, no qual devemos fazer e cumprir, acima de tudo, a vontade de Deus. Aqueles que ainda têm a responsabilidade de família poderão encontrar, seio dela, um vasto campo de trabalho e realizações. A pregação do Evangelho dentro de casa quase não carece dos recursos da palavra, pois nela funciona, com mais proveito, o exemplo. O que dirige um lar recebe ajuda dos que convivem com ele, quando estes lhe apontam as falhas que não teve oportunidade de corrigir. Se já granjeou a humildade, o lar será para ela a melhor escola, onde o aprendizado seja talvez mais profundo, do que para aquele que visita todos os países do mundo, executando o verbo na função do bem. Ninguém perde por ficar preso, como dizes, em um lar, ao contrário, ganha muito, se souber viver com os que o cercam, e compreendê-los. Lembra-te de que o nosso mestre nasceu em um lar, e que quando chegou o momento, rompeu os vínculos que o retinham e formou outros lares, por não se prender, pois a sua missão era de ser mestre de todas as ovelhas. O seu lar é a humanidade e todos somos, em Deus, nosso Pai, seus irmãos menores. Existem, meu filho, os que constroem lares com deveres e compromissos assumidos, bem como os que não vieram para isso, fazendo seus, todos os lares, estendendo seu amor por toda a terra. Cada um de nós tem uma missão diferente da outra quando entende seu dever, o resto Deus acrescentará. Quanto ao nosso caso, particularmente, não existe mais vínculo, no tocante às coisas materiais. Fui separado da família por vontade de meu pai, pelo excesso de domínio que ele quis exercer sobre mim, já na maioridade. Quanto ao que devo ajudá-los, eles não precisam de mim, no que concerne às coisas materiais e, em espírito, onde eu estiver, posso ajudá-los, se for o caso. Acima de tudo na terra, tenho compromissos com a minha consciência e com nosso Senhor Jesus Cristo. Sou livre, graças a Deus, no que se refere à família. Frei Lucílio, a personificação do desapego das coisas materiais, propôs esta pergunta: Irmão Francisco, por Deus, poderia nos expor o que caridade para com nós mesmos? O poverelo de Assis, meditativo e manso, respondeu com alegria. Esta caridade que dizes é, por excelência, a mais preciosa. Não desejamos desfrutar desse bem-estar celestial, porém, para assegurar o nosso trabalho com os outros. Se um soldado precisa de um treinamento com as armas para lutar e vencer o inimigo, muito mais os soldados de Deus, que somos nós, por misericórdia. A caridade para com nós mesmos é no sentido de prepararmos pensamentos, ideias e sentimentos para melhor fazer o bem ao próximo. Estamos em regime de urgência, preparando-nos para falar com dignidade, trabalhar com discernimento e ajudar por amor. Quem ainda não educou a si mesmo, como poderá trabalhar na educação coletiva? Quem ainda não perdoou, como poderá falar e ensinar o valor do perdão? Quem ainda não se desprendeu dos bens terrenos, como poderá pedir aos outros esse desprendimento? Quem ainda não ama Deus e a si mesmo, como mostrar às criaturas do que o amor é a própria felicidade? Primeiro, temos de sentir e vivenciar as coisas que pretendemos ensinar. A caridade para com nós mesmos é nos desejar todo o bem possível, sem egoísmo, contrariando certos instintos inferiores, através de uma disciplina ativa e constante. A caridade, nascida no coração da criatura, é fruto do esforço próprio, para que depois surjam as bênçãos de Deus e de Cristo. Toda subida exige esforço, todo esforço carece de inteligência e toda inteligência somente encontra proveito, quando norteada pelo coração, ligado às leis naturais. Frei Arlindo, o padrão da alegria, deu sinal que desejava falar, e disse:
na mesma sequência do seu companheiro. Desejaria saber, Pai Francisco, acerca da caridade para com os outros. Francisco de Assis, sem demonstrar cansaço, estampou em sua feição certo contentamento, e expôs com paciência. A caridade para com os outros é fruto de longas experiências. Caridade verdadeira é filha do amor. Não exige, para não perder a alegria, não ofende para não perder a paz, não violenta, para não perder o equilíbrio, não é maledicente para não frustrar a bondade, não arde em ciúmes, para não aborrecer a ninguém, não duvida das coisas de Deus, para não esquecer a esperança. Cumpre o seu dever no que foi chamada para não se submeter ao tribunal da consciência. A caridade para com os outros começa no respeito aos direitos alheios, de todas as criaturas onde quer que seja, dentro das nossas forças. E ela nunca reclama, nunca maldiz e nunca se revolta, nunca deseja mal, nunca pede para si, nunca injuria e nunca se entristece. Ela é um sol de Deus, que nunca se apagará. Frei Rufino, um dos irmãos mais devotados, arguiu com presteza. Pai Francisco, por gentileza, poderia o Senhor nos dizer o que é desprendimento verdadeiro? O irmão Francisco, refeito em Cristo das energias gastas na conversação e as respostas aos companheiros, sentenciou com proveito. Frei Rufino. Desprendimento é não se prender a coisa alguma, pois espírito nenhum deseja estar preso. Até os próprios animais não se sentem bem quando aprisionados. Todos queremos ser livres. A liberdade é, pois, amada por todos e por tudo. Não obstante, a vida nos condiciona a determinadas prisões. Enquanto não despertamos para a realidade, seremos escravos da própria ignorância. O Cristo chamou um punhado de homens para segui-lo, mas desejou que eles fossem livres, que se libertassem das peias terrenas, porque ele mesmo disse com propriedade: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Desprendimento não é jogar fora os bens terrenos, deles dispondo sem consciência do que se está fazendo, pois quem assim procede confunde desleixo com desprendimento. Haverá de sobressair em nós o bom senso. Existem várias modalidades de desprendimento, dependendo aí de quem está se desprendendo, qual a sua posição diante do mundo e frente à humanidade. Depende ainda do que estamos fazendo e do que pretendemos fazer. Pode perfeitamente existir rico desprendido e pobre usurário, porque a ganância nasce de dentro da criatura para as coisas de fora. E, portanto, a ignorância que tudo move, por não deixar que o ignorante conheça as leis de Deus, que não se esqueçam de quem trabalha e confia nas forças superiores. Desprendido é aquele que sabe dar, porque é dando que recebemos. No entanto, dar também é ciência, pois quem não sabe dar fica sempre devendo. Desprendimento é sempre o clima do sábio e do santo, senão do homem altamente inteligente. Essa virtude é a nossa base de viver, porque vivemos em Cristo, para que Deus viva em nós. Frei Gil, mancebo refinado na contemplação, inquiriu o irmão Francisco da seguinte maneira: Frei Francisco, pai de todos nós que aqui nos reunimos, se for do teu agrado, gostaria de saber o que é a pobreza que tanto falas. O homem da Umbria, fitando os olhos no discípulo, esclareceu propriedade. Irmão Gil, como buscas profundamente as coisas de Deus na amabilidade que muitos desconhecem, eu diria a todos que me ouvem e me toleram por caridade que a pobreza, na sua essência cristã, é a felicidade. A riqueza no mundo das formas é pura ilusão. Ela traz problemas de difícil solução para os nossos caminhos, porque o dinheiro, em mãos que não compreendem seus objetivos primordiais, passa a dificultar os mais puros ideais. E bom que compreendas que existem muitos pobres ricos e muitos ricos pobres. Nós amamos a pobreza em sentido diferente aos olhos dos materialistas e tudo fazemos para fazer circular as riquezas de Deus, o único dono de tudo que existe em toda a criação. Nós que aqui formamos esta comunidade, tomamos diretrizes mais drásticas, acerca da pobreza, para fixar na mente dos nossos companheiros o desprendimento, mas o desprendimento que valoriza as coisas e não que as despreza. Nós somos e devemos ser o contraste do que existe nas religiões organizadas pela política e pelos interesses individuais. Vivemos para isso, para dar tudo de nós, a fim de que os nossos semelhantes possam pelo menos, dar de si para os outros, o que já é um comércio de oferta cristã, de caridade e de desprendimento.
Nosso Senhor Jesus Cristo foi, no mundo, o mais pobre que pisou na terra. Ele mesmo disse não ter uma pedra para reclinar a cabeça, quando precisasse de descanso. No entanto, era e é o maior doador que a terra já conheceu até agora. Pobreza, no sentido de que falamos, é sinônimo de liberdade espiritual. Aquele que consegue ser pobre, no que tange a filosofia do Cristo, verdadeiramente é o mais rico dos cidadãos do mundo e do céu, porque anda perfeitamente bem com a sua própria consciência. Esse é um assunto sobre o qual muito devemos falar, pedindo sempre a Jesus para nos ajudar a entender o que é a pobreza, no cenário evangélico. Frei Bernardo, sustentáculo da fé cristã, movido pela confiança nos ideais do seu pai espiritual, refundiu o pensamento e selecionou ideias, perguntando com segurança: Pai Francisco, o que poderemos entender sobre instrução? Francisco fechou os olhos, meditou por instantes e falou serenamente. Frei Bernardo, a instrução, na acepção da palavra, nos conceitos espirituais, são acúmulos de experiências nos arquivos da alma. Quem não instrui, não acompanha o progresso, que certamente é força de Deus nos caminhos dos homens. Aprender, meu filho, é grande bênção que nos ajuda a libertar o coração das trevas, pois a instrução repele, se não desfaz a ignorância, ampliando os sentimentos em todos os rumos. Todavia, ela precisa de algo mais do que o saber. Para saber com discernimento, a instrução precisa de disciplina e de analisar com bom senso o emprego da inteligência, que ela não sirva de motivo de escândalo. A instrução nunca deixará de existir, para quem não conhece e não pode viver bem. Não obstante, carece de vigilância em todas as suas apresentações no mundo, que está cheio de sábios, mas, de santos. Procura sempre te instruires, meu filho, mas, jamais te esqueças das leis naturais e daquele que as fez, que seguirás por bons caminhos. Frei Ângelo, destacando-se pela nobreza de caráter, argumentou com facilidade, interpelando Francisco nestes termos. Pai Francisco, o que poderíamos entender por educação? Francisco respondeu com cordialidade. Educação, meu filho, é por assim dizer um tesouro, que nasce primeiramente no engendrado ambiente da evolução espiritual. Onde existe ignorância, não pode existir educação. Ela é uma força de Deus no coração do homem, que deve ser despertada por vários meios, e principalmente, pela disposição no bem comum e no respeito aos direitos alheios. No mundo, muitas vezes, confunde-se educação com instrução. São forças paralelas, de objetivos idênticos. Para entregar-se o homem à tranquilidade de consciência, a educação precisa da sabedoria, e esta não terá vida nobre sem aquela. Na instrução, a criatura precisa mais de mestres que norteiam seus caminhos e de livros que lhes assegurem as experiências. Na educação, o mestre é o tempo e os livros, a natureza que consubstancia todos os valores, entregando-os à consciência. E educar, no sentido de que falamos, é a nossa meta, mas, primeiramente, devemos educar a nós mesmos, para depois ajudar os outros, pelo exemplo. O mundo e a humanidade têm de passar por milhares e milhares de anos, neste trabalho de se educar e se conscientizar de que o amor é a vida, buscando luz para a alma. No entanto, a educação sem o saber está sujeita a atrofiar os sentimentos. É por isso que natureza é, quase sempre, binária, homem e mulher, dia e noite, claro e escuro, duas pernas, dois olhos, dois ouvidos, e muitas outras coisas que poderemos analisar em uma simples meditação. E, no fim, sabedoria e amor pousando no topo da vida, para a glória da própria vida. Frei Juníparo, em quem a paciência fez morada, deu sinal com a mão e manifestou com interesse: Pai Francisco, desejaria conhecer o valor da cortesia. Francisco, na mansidão peculiar ao seu ser, se fez ouvir com humildade. Caro irmão, a cortesia é o aprimoramento da alma. De qualquer que se manifestar, ela é filha da educação e nasce com o beneplácito do Arnor. A afabilidade, mesmo se expressando no comércio onde o interesse móvel da afeição, tem o seu trabalho no íntimo da criatura. Já é algo nascendo que nunca mais morrerá. E seja despertaste para o bem verdadeiro, na luz da caridade nunca deves te esquecer desta virtude, porque ela valoriza a tua e a vida de quem te move, desperta a esperança, e constrói a amizade.
O homem polido não maltrata, não injuria, não se esquece do bem e desenvolve sempre a alegria. Frei Elias, homem integrante na benevolência, falou com mansidão. Pai Francisco, se fosse possível, queria que o senhor falasse sobre a amizade. O homem de Deus, seguro das suas convicções, ampliou o assunto com o descortina indispensável, neste modo de dizer. Primeiramente, devemos dizer que o apóstolo Pedro se interessou muito pela amizade, quando recomendou aos seus companheiros que granjeassem amigos. E nós vamos repetir o discípulo primeiro de Jesus Cristo, falando no mesmo tom e na mesma sequência: deveis todos fazer amigos, pois a amizade verdadeira serve-vos a luz em todos os caminhos para a eternidade. Eis o tesouro de que não devemos nos esquecer em todas as circunstâncias, no momento de falar, na hora de compreender, no instante do trabalho, quando estivermos em casa, nas nossas andanças e mesmo nas orações, porque a amizade é um vínculo onde pode transitar o amor. Vamos passar por inúmeros lugares, meus filhos, dando e pedindo. Vamos conhecer muitas nações e vamos nos comunicar com milhares de criaturas, e a oportunidade de fazermos amigos não nos vai faltar. Esse é, pois, o mais belo exercício para compreender o nosso semelhante e ajudá-lo com os nossos recursos, para amanhã essa amizade venha nos ajudar na divulgação da palavra do Cristo e a todas as criaturas de Deus. Fazer amigos é acumular tesouros na eternidade. Devemos nos lembrar novamente dos 2 mandamentos, sintetizados por Jesus, quando se referia aos 10 recebidos por Moisés no Monte Sinai: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Apóstrofo. Se os homens se amassem uns aos outros, se todos fossem amigos uns dos outros, no verdadeiro da palavra, a terra se transformaria em céu, e nada faltaria, porque o interesse de ajudar seria a força divina correr nas veias de todas as criaturas. É isso que deveremos ver no futuro, quando o Mestre dos Mestres fortalecido de todos os povos e quando o Evangelho for falado e vivido por todas as pessoas. Todas as virtudes estão ligadas na amizade e esta se engrandece quando elas transmutam em amor. Frei João, amante do trabalho e artesão de primeira grandeza, soltou o verbo na dificuldade de falar, assim se fazendo entender. Pai Francisco, seria bom para todos nós ouvirmos a tua palavra acerca da verdadeira propriedade. Francisco de Assis, com jovial feição, correu o pensamento no mundo inteiro, nos desequilíbrios financeiros existentes por toda parte. Lembrou-se de seu pai terreno, Pedro Bernardoni, e pediu a Deus inspiração para o tema daquela noite, assunto que ele tanto debatia desde moço, e respondeu com energia, na brandura cedida pela educação. Frei João, trouxeste um assunto de alto interesse para a nossa comunidade. A verdadeira propriedade nos interessa por demais, por ser ela o lance primeiro, adotado por todas as regras, trabalhar para a verdadeira propriedade. Devemos acumular bens no celeiro das nossas consciências, aqueles imperecíveis que granjeamos pelos esforços de cada dia, pela educação, pela instrução, pela disciplina, pela dor e através de todos os problemas. As propriedades do mundo são enganosas, por nos prender nas regras humanas, onde acumulamos os bens terrenos. Temos de montar guarda e defendê-los, arriscando a própria vida, e eles nos levam geralmente a determinadas ações contrárias à nossa moral, desfazendo a nossa dignidade. O verdadeiro sábio nada possui, para não ficar preso ao ouro, o verdadeiro santo é despido de fortuna, para não ser seu escravo. Nesta comunidade, onde temos como guia principal nosso Senhor Jesus, haveremos de observar essa regra áurea do desprendimento, para que possamos trabalhar sem vínculo com as coisas do mundo e sermos livres para realizar o programa de Deus. A verdadeira propriedade, meus filhos, é aquela que podemos guardar no coração. São os talentos falados pelo Evangelho e, esses os carreguemos conosco por onde andarmos, sem medo de que os ladrões nos roubem, porque são intransferíveis e eternos, irradiando-se no centro da nossa vida. São conquistas que ficarão conosco eternamente, pelas bênçãos do nosso Pai Celestial. Não queremos que entendais que estamos desprezando o ouro do mundo, mas devemos, quando chegar ele a nossas mãos, canalizá-lo para os devidos lugares, onde for mais necessário. Tudo, no lugar certo, é bênção de Deus para a felicidade do homem. A verdadeira propriedade é discernimento, é cordialidade, é se saber ouvir, é entender sem ferir, é trabalhar por amor,
É falar ajudando, porque os valores de Deus não poderão estacionar na alma, presos pelo egoísmo. O tesouro do céu aumenta em nós na proporção em que o distribuímos. Tomamos a afirmar, com alegria, que é dando o que recebemos. Frei Boaventura.